E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E galera, antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso ajuda demais aí o nosso canal aí pra frente, certo? O YouTube divulga o nosso conteúdo para outras pessoas. Também queria te convidar a se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Pessoal, sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13 e o Bitcoin tá decolando, chegando próximo aos 60 mil dólares, subindo mais de 2% e levando várias outras criptomoedas à alta. Em especial, quem está subindo muito é a Pol, a antiga Matic, que mudou de nome e está sendo cotada em várias corretoras, trazendo aí mais otimismo para o mercado. Vale falar que a gente está às vésperas de uma semana muito decisiva. A semana que vem a gente vai ter a divulgação aqui de vários indicadores econômicos que certamente farão preço no mercado. Logo na quarta-feira a gente vai ter a FONC, a reunião do Banco Central Americano, e olha só, a maior parte das pessoas agora, na verdade as pessoas todas elas estão divididas sobre haver cortes de 25 ou de 50 pontos base na taxa de juros. Esses cortes eles vão ter muita relação com a decisão da taxa de juros do Japão, que vai acontecer também na semana que vem, na sexta-feira, onde as projeções já indicam que não vai haver cortes. Além do mais, na quinta-feira a gente vai ter a divulgação do CPI japonês, que deve ser o fator decisivo aí para a gente ver se vão acontecer cortes na taxa de juros do banco japonês ou não. Se você lembra bem, aquela queda forte que a gente teve no começo de agosto, no começo do mês passado, foi justamente por conta do aumento da taxa de juros no Banco do Japão. O próprio governador do Banco do Japão disse que se os dados da economia do Japão viessem dentro das expectativas, ele poderia aumentar novamente a taxa de juros, sendo um dos primeiros aumentos aí em um período de 8 anos. Então, isso está causando aqui um impacto no mercado. Além do mais, nas últimas semanas, alguns dados dos Estados Unidos mostraram que o mercado de trabalho não está tão forte assim. Então, pode ser que o Banco Central dos Estados Unidos opte por cortar em 50 pontos base a taxa de juros para já conseguir adiantar esse processo de regular a economia, junto com a possível narrativa do banco japonês optar em manter a taxa de juros mais alta. A MicroStrategy, a empresa do bilionário Michael Saylor, comprou mais 18 mil bitcoins e agora possui uma reserva de 14 bilhões de dólares aí em BTC. Foi publicado também nessa sexta-feira 13 esse novo relatório da MicroStrategy, que mostrou que 18.300 bitcoins foram adquiridos, aumentando o estoque da MicroStrategy para 244.800 bitcoins, que valem cerca de 14,3%. Essas compras dos 18,3 mil foram realizadas entre os dias 6 de agosto e 12 de setembro. Dá para ver que a empresa sabe muito bem as horas de realizar compras, né? Porque a queda aconteceu no dia 15 e a gente teve uma outra queda recentemente agora em setembro, fazendo com que a empresa tivesse um preço médio aí de 60,4 mil dólares por Bitcoin, investindo cerca de 1,1 milhão. Então agora a empresa ela já gastou 9,45 bilhões para ter os seus 244.800 bitcoins, tendo um preço médio de 38,5 mil dólares por unidade. Uma métrica interessante que a gente pode estar analisando é o chamado rendimento do Bitcoin, que é uma métrica que ela é desenvolvida pela própria empresa para descrever a mudança percentual em um determinado período, correlacionando o Bitcoin com as participações das ações diluídas em circulação. Ou seja, como a gente teve um rendimento no Bitcoin de 4,4% nesse trimestre e de 17% acumulado no ano, quer dizer que o Bitcoin ele valorizou ainda mais para o caixa da empresa do que a própria entrada de grana das ações. E a estratégia do Michael Saylor, que é o dono da MicroStrategy, vem sendo seguida desde 2020, quando o bilionário resolveu iniciar essas compras massivas de Bitcoin e, segundo ele, ele não tem intenção de venda, ele quer acumular cada vez mais. A SEC dos Estados Unidos abriu um processo contra a Binance e também adicionou mais criptomoedas
alegando que essas são valores mobiliários. E a nova lista conta com criptomoedas como a AXS, a FIO, a Atom, a Sand, a Mana, e também vem tendo mais um processo em cima da Binance, que é a maior corretora do mundo, que opera nos Estados Unidos. E esse padrão contínuo dos esforços da SEC em classificar, né, os ativos digitais, as criptomoedas como valores mobiliários, tem sido recorrente. Então, falando sobre o processo da Binance, o regulador acusou a Binance e a sua afiliada nos Estados Unidos, que é a Band Trading, a empresa, né, que ela está atuando lá nos Estados Unidos, de facilitar o comércio de tokens que agora são considerados valores mobiliários não registrados. O que são valores mobiliários de acordo com a SEC? São aquelas criptomoedas que têm a mesma propriedade de uma ação. Tem uma empresa por trás e você ter aquela criptomoeda é como se você estivesse investindo ali naquela empresa. E todas essas criptos que a gente citou aqui, ó, segundo a SEC, são valores mobiliários e todo e qualquer valor mobiliário tem que ser comercializado através da Bolsa de Valores regulamentada lá nos Estados Unidos. Então a SEC alegou que as plataformas da Binance vêm promovendo esses tokens, destacando o seu potencial de retorno de investimento, que não está tendo um retorno tão bom ultimamente, né? Mas essa emenda volta a bater naquela tecla de que a Binance opera de forma ilegal como uma corretora não regulamentada. Igual a gente falou, né? A maior parte dessas criptomoedas conseguem vencer ações contra a SEC, e isso vem tendo cada vez menos impacto no mercado, tanto que isso saiu nessa sexta-feira e as criptos elas estão subindo. Uma hora vai acabar, né, o que processar e finalmente as corretoras, a Binance principalmente, vai ser regulamentada, assim como várias criptomoedas. Mas ainda assim, a SEC está sendo um calo no pé aí das criptos em geral. E isso tudo pode mudar caso Donald Trump seja eleito. O Trump está adotando cada vez mais uma postura amigável às criptomoedas, inclusive vai lançar sua própria plataforma cripto, que é a World Liberty Financial, agora na semana que vem, no dia 16 de setembro. Isso vai dar segunda-feira. Ele já vem postando bastante coisas no seu Twitter, que ele voltou a utilizar, certo? E ele postou mais um vídeo anunciando, né, que vai entrar ao vivo na plataforma para lançar o projeto, que é controlado pelos seus filhos, o Eric Trump e o Donald Trump Jr., os filhos mais velhos. Ele já vai fazendo vários posts enigmáticos só mencionando a World Liberty Finance lá no Twitter, que aparenta ser uma plataforma DeFi para empréstimos e financiamentos, que inclusive provavelmente vai ter uma parceria com o protocolo Aave, que é o maior protocolo de empréstimos que a gente tem em finanças descentralizadas. Tem um white paper da Liberty Finance que o projeto, segundo esse white paper, vai permitir com que os usuários armazenem dinheiro em uma carteira digital, ofereçam um sistema de conta de crédito, emprestem ou tomem dinheiro emprestados e usem tokens para investir em ativos como criptomoedas. Então vai ser uma espécie de corretora descentralizada que deve cobrar uma taxa e vai acabar indo para o Trump no final das contas. E vale falar que o Trump segue reforçando o seu forte apoio à comunidade de cripto, desde que prometeu apoiar a indústria caso ele seja eleito agora em novembro. Então, o Trump sendo eleito, existem até métricas que projetam o Bitcoin acima dos $100 mil, justamente pelas promessas que ele está fazendo. Pessoal, lembra, promessa de político em época de campanha não é tão confiável assim. O Trump é uma pessoa que sempre foi contra as criptomoedas em 2019, 2020, quando ele ainda utilizava o Twitter de forma ativa, ele falava muito mal do Bitcoin, inclusive tinha um impacto direto no preço do criptoativo. Então, eu não me impressionaria se boa parte dessas promessas acabarem por não indo para frente, serem promessas de campanha de eleição, igual a gente conhece muito que os políticos fazem, né? Mas só de estar apoiando as criptomoedas, eu já vejo isso como uma forma, de certa forma, né? Algo bem melhor do que era há uns anos atrás. Pessoal, vamos falar rapidinho sobre o Bitcoin. O Bitcoin está aqui próximo aos $60 mil, chegou na máxima dos 59.999 na Binance, não conseguiu superar os 60k, e o que eu vejo é que ele está numa clara tendência de alta, fazendo esse padrão aqui de continuação. Isso é uma cunha ascendente no gráfico semanal, e além do mais ele já deu alguns indicativos de que ele poderá subir.
certo? Como, por exemplo, divergências altistas aqui no gráfico do RSI. A gente tem fundos ascendentes no RSI e fechamentos lineares aqui no gráfico. A gente tem um possível ombro, cabeça e ombro sendo formado com uma linha do pescoço muito nítida. Então, o que o Bitcoin precisa fazer nesse exato momento é superar essa linha de tendência para a gente ver um movimento de alta. Eu acho que esse é o primeiro e o passo mais importante, não só o primeiro passo, mas o passo mais importante para a gente engatar uma tendência de alta e ver, né, finalmente esses mais de 200 dias de consolidação finalmente rompendo. A gente está aqui com 200 dias, né, praticamente 199 dias de consolidação, que foi um cenário muito similar ao que aconteceu lá atrás, de março até outubro de 2023. Olha só, foi a mesma época, de março de 2023 a outubro de 2023, o Bitcoin ele ficou andando de lado entre os 30 e os 20. E agora, entre março de 2024, setembro e possivelmente outubro de 2024, ele está aqui também acumulando, andando de lado entre os 60, né, 50 mil dólares e os 70. E como ele está numa tendência de alta, a maior probabilidade é que a gente veja um rompimento. Então, esse rompimento ele terá que partir do rompimento dessa linha de tendência, certo? E eventualmente do topo histórico. Essas são as projeções para o Bitcoin. É por isso, né, que nos últimos meses, todas as quedas que o Bitcoin passa, a gente fala que são oportunidades de acumulação. E mesmo se a gente demorar mais tempo aqui dentro dessa figura para romper, eu também continuo vendo eventuais quedas como oportunidades de compra. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Segue a gente nas redes sociais que estão todas aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!